Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Vivemos hoje em dia numa era em que parece que as pessoas estão constantemente em contendas e brigas. Parece que estão sempre a lutar com palavras e ideias. Queridos irmãos, realmente, nesta sociedade, nesta era difícil, nestes dias difíceis em que vivemos, existem contendas contínuas acerca de praticamente quase tudo. Diferenças de opinião que, ao fim disto tudo, só engendram debates que são muito acalorados e fortes divergências. E muitas vezes causando muita mágoa e divisão. Você e eu somos parte dessas contendas? Estamos envolvidos com as nossas próprias opiniões ou ideias, ou distribuindo coisas pela mídia social, que estamos, como a dizer, a pôr fogo nestas situações. E hoje em dia há tantas coisas que uma pessoa às vezes pergunta, que deve perguntar, antes de fazer outra coisa, será isto realmente verdade? Porque simplesmente aparecer em mídia social, seja ela qual for, não quer dizer que é verdade. E por isso, queridos irmãos, a minha pergunta hoje é: como podemos resolver estas questões e evitar divisões? Hoje, irmãos, desejo abordar o tema de como podemos resolver problemas para termos união e paz em situações ou assuntos difíceis. Vamos concentrar nos versículos em Filipenses, por isso recomendo que ponham uma marca aí, um papelinho, uma marca em Filipenses capítulo 4, porque vamos ler e voltar a esta secção de Filipenses capítulo 4, versículo 1 a 4. Poderia dizer que o meu sermão hoje é baseado em 4 versículos. Mais nada. Sim, vamos abordar outras escrituras, vamos, digamos assim, investigar e tirar e aumentar o significado destes 4 versículos, mas vamos analisar esta situação cuidadosamente hoje. Vamos então ler estes 4 versículos, irmãos, em Filipenses capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aqui vemos uma situação em que estas duas irmãs, Evódia e Sintique, no versículo 2, estão mencionadas aqui na Bíblia como duas irmãs que estão a ter, digamos assim, uma briga
entre elas. Estão a ter umas certas interpretações diferentes numa situação ou outra situação, seja qual tenha sido. O ponto aqui é que devemos extrair disto para a situação hoje em dia, que às vezes existe entre irmãos certas diferenças de opinião, certos desentendimentos que estão a causar problemas e brigas e mágoa e possivelmente divisão. Ora, irmãos, isto pode acontecer na sua família, entre marido e mulher. Diferenças de opinião. Um vê desta maneira e o outro vê desta maneira, e depois são muito fortes nas suas opiniões e há faíscas. E por isso precisamos de analisar este ponto muito importante. Perdão. Ora, sabemos nas Escrituras que Jesus Cristo disse em Mateus 18, versículo 15, Mateus 18, versículo 15, que diz que quando há uma certa diferença de opiniões ou um problema, ou está aqui a levar a um ponto de pecar contra ti, diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Vai falar com ele. E depois vemos em Timóteo capítulo 2 que precisamos de fazer isso com uma atitude de humildade para resolver este problema. Ora, está claro, em Mateus 18 está a dar uma fórmula de tentar resolver os problemas. É uma forma que funciona desde que haja humildade e é um ponto importante. Mas aqui Paulo está a abordar, aqui em Filipenses 4, está a abordar de um outro ângulo. E por isso ele começa a dizer no versículo 1, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. E aqui está a abordar o primeiro ponto, de que ele ama estes irmãos. O que significa que ama a Evódia e ama a Sintique. E está claro a Clemente e outros. Ora, aqui está o primeiro ponto, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 2, versículo 11, lemos aqui que porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não está a fazer uma discriminação, tratar uma pessoa melhor e a outra pior. Não. E essa deve ser a nossa mesma abordagem. Igualmente, se você ou se eu tenho um problema com uma outra pessoa, sim, uma das instruções, como lemos em Mateus 18, é falar com essa pessoa, mas é preciso ter cuidado, porque às vezes nós interpretamos a coisa de uma maneira incorreta, pensamos, olha, a pessoa fez isto. E às vezes talvez seja melhor simplesmente perguntar, olha, isto aconteceu, o que é que entendes com isto ter acontecido? Qual é? Eu nem sabia que isso tinha acontecido. Pode ser que outra pessoa diga isso. Eu nem sabia que isso tinha acontecido. Ora, se nós tivéssemos atacado essa pessoa logo e dizer, olha, tu fizeste isto, então tínhamos um grande argumento, porque a pessoa diz, eu nunca fiz isso, nunca foi a minha intenção. Mas nós, com a nossa maneira de interpretar as outras pessoas por causa de onde vamos ou de como fomos educados ou crescemos, temos uma certa maneira de ver as coisas e quando isto acontece, imediatamente vemos o que parece que esta pessoa tenha feito como um ataque a nós.
E nós temos que ter cuidado, porque pode ser que a pessoa, na sua inocência, não tenha feito nada disso. E por isso é preciso ter muito cuidado. E por isso está aqui a dizer o ponto de amar a outra pessoa. O Paulo está aqui a dizer, a minha alegria coroa. Vocês são a minha alegria e a minha coroa. A minha honra. Porquê? Porque vocês estão a crescer, na verdade, por causa da obra que Deus está a fazer através de nós. Por exemplo, você tem uma responsabilidade de ser um exemplo na sua família, com os seus amigos, no seu emprego, com as pessoas que você está a lidar e a trabalhar e a conviver. E essas pessoas um dia vão dizer, olha, por causa do exemplo deste irmão, ou por causa de como ele me tratou, este irmão, como me tratou tão bem, quando eu talvez não tenha sido assim tão bom, como ele me tratou. Eu estou na igreja hoje em dia, e no futuro eu estou no reino de Deus por causa do exemplo positivo deste irmão. Por isso será uma coroa para você. Quando essa pessoa vê isso torna-se uma coroa para você. Por quê? Porque você amou essa pessoa. Como? Na maneira como tratou essa pessoa. Por isso, o primeiro ponto aqui é que precisamos de amar os outros. Deus não toma partido. Olha, vou suportar esta pessoa. Não, Deus não toma partido. Irmãos, na nossa vida, nas nossas circunstâncias, principalmente hoje em dia, em dias difíceis, há tantas questões e desafios que precisamos tratar estas coisas com gentileza e com amor primeiro. Primeiro temos que começar com amor. Começar com amor. E aqui Paulo estava a dizer que ama todos, amados. E simplesmente está aqui a dizer, estas duas irmãs, Evódia e Síntique, que tinham uma dificuldade, um argumento ou um desafio entre elas. Paulo está a dizer que ama ambas. Vejam, por exemplo, também Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ora, Hebreus capítulo 12 é depois do capítulo da fé, que é Hebreus 11, e depois em Hebreus 12, versículo 14, Hebreus 12, versículo 14, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, vê-se aqui, queridos irmãos, que devemos de seguir a paz. E amor vai conduzir à paz. Vai haver desafios, vai haver dificuldades. Particularmente, irmãos, entre marido e mulher. Praticamente não há nenhum matrimónio perfeito. Todos, mais cedo ou mais tarde, vamos ter alguns desafios. Para pôr simplesmente. Alguns são menores, outros são enormes. Mas temos desafios. E diz assim, segui a paz com o seu esposo e com a sua esposa. Segui a paz com todos os irmãos, com todas as irmãs. E a santificação, isto é, ter cuidado que não estejas a fazer ou conduzir de maneira que seja errada, que esteja a causar problemas. Porque sem esta santificação, isto é, sem sermos diferentes do mundo, que não estamos a reagir com ira ou coisa assim. Ele está a dizer, sem esta santificação, ninguém verá o Senhor. Ora, eu sou perfeito? Não, irmãos. Por favor, eu não sou
perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Mas a nossa meta, o nosso golo, é de vir a ser perfeitos. Sejam perfeitos como o meu Pai Celestial é perfeito. Sejamos imitantes de Cristo. Sejamos como Cristo é. Isso é a nossa meta, é a nossa visão de sermos como Ele é. Mas somos hoje? Não. Seremos? Sim. Mas temos que nos esforçar. E precisamos de começar com amor. Amar ambas as pessoas, amar todos. Quando vê que há duas pessoas aí com um desafio, um argumento, amar ambos. Não tomar partido de um ou do outro. Amar a ambos. Vejam em Salmos 34. Salmos 34. Versículo 12 a 14. Salmos 34, versículo 12 a 14. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Versículo 13. Refreia a língua do mal. Geralmente, queridos irmãos, estas contendas é porque a língua está solta demais. Falamos demais. Não vemos outro ponto que diz que ouçam e evitem falar? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, isto é, enganosamente. Versículo 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Pensa no que é bom. Pratica. Não é só pensar, é praticar o que é bom. Você sabe o que é bom? Ora, estar num argumento e irar-se por causa de uma posição ou da maneira que a pessoa reagiu, estamos a amar essa pessoa, estamos a praticar o que é bom? Procura a paz. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Por isso, o primeiro ponto hoje, lendo aqui em Filipenses 4, é que precisamos de começar com amor, amar a ambos, tal como Paulo descreveu aqui no versículo 1. Permanecei deste modo firmes no Senhor, porque o Senhor nos ama. Então vamos ler agora o versículo 2. Ele diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique pensem concordemente no Senhor. E agora vejam este segundo ponto que eu estou a mencionar hoje, que é à volta da palavra rogo. Rogo a Evódia e rogo assim. A palavra rogo aqui, a palavra grega 3870, parakaleo, que é uma palavra semelhante a consolador. Por exemplo, lemos em João 14, versículo 16, que Jesus Cristo pede ao Pai para Ele nos dar outro consolador, Paraclitos. E aqui, em Filipenses 4, versículo 2, está a dizer parakaleo, rogo. Em Filipenses, por isso estamos a ver aqui um pedido semelhante à obra do Espírito Santo, uma obra de consolação. E por isso estamos a ver aqui um pedido de rogar, que significa implorar, suplicar, chamar para o lado como um consolador, e está a pedir, Paulo está a pedir a esta dama e à outra dama, a estas duas irmãs na igreja, está a dizer a elas, estou a rogar, estou a suplicar, numa forma consoladora, numa forma amável, pedindo para se esforçarem a apaziguar com o próximo.
rogo. Está aqui Paulo a dizer, estou a pedir, estou a rogar, estou a suplicar de uma maneira consoladora, de uma maneira encorajadora a vocês duas. E você pode ver duas pessoas, por exemplo, marido e mulher, ou outras pessoas que estejam assim uma briga, ou seja que for. Está Paulo aqui a dizer, estamos nós como ministros da igreja a dizer, por favor, esforcem-se a fazer paz com o próximo. Paulo aqui está a dizer, estou a implorar, estou a pedir a você, por amor de Deus, suplicar para você tratar o próximo com cuidado, para que haja paz. Por exemplo, dois irmãos na igreja. Olha, não quero estar com ele, porque senão isto vai arrebentar. Mas é isso? Cumprir este pedido de dizer, esforça-te a fazer paz? Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz, Evódia e Sintique, peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra como irmãs na fé. Peço-te, por favor, que procurem viver bem uma com a outra como irmãs na fé. Queridos irmãos, isso não quer dizer, olha, tu vais para esta esquina, eu vou para esta esquina e assim continuamos. Não. Está a dizer por favor, procurem viver bem uma com a outra. Na nova versão transformadora, descreve assim, agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. Resolvam seu desentendimento. Isto é, tenta entender porque é que a outra pessoa, ela ou ele, ou seja que for a outra pessoa, porque é que tem outra maneira de ver. Tenta entender isso. E Paulo aqui está pedindo, está implorando, não está mandando. Não é uma ordem. É um pedido em amor, consolador. E isso, assim diz, trata ambas igualmente. Ora, se você, por exemplo, está aí com essas duas pessoas, você deve tratar ambas igualmente. Se é uma dessas pessoas com a outra, você deve tratar a outra igualmente como você trata a você mesmo. Tem que ter este desejo de amor para com o próximo. Veja, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Porque, irmãos, precisamos de entender que existe um mundo espiritual e que este mundo espiritual, hoje em dia, à nossa volta, está a causar estes problemas todos que temos. Queridos irmãos, os problemas no nosso país, na nossa terra, nas nossas cidades, nas nossas famílias, sim, em grande parte, são nossa causa. Mas Satanás está a usar a oportunidade para
mexer assim o caldeirão e causar os problemas ainda mais complexos e difíceis. Porque são laços do diabo. E por isso é que diz, não devemos viver a contender. Veja no versículo 23. E repele as questões insensatas e absurdas. Pessoas hoje em dia começam a fazer argumentos com questões insensatas, muitos pontos que vê-se que há alguém que não é verdade, e absurdas, coisas que são loucura. Olha, estão a dizer estas coisas. Queridos irmãos, repele estas questões, pois sabes que só engendram contendas. Por isso é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim deve ser brando para com todos. Deve ser gentil. Deve ser manso para com todos. Você é brando para com todos ou imediatamente você explode e fica assim uma coisa muito fervente. Por isso, irmãos, temos de ter cuidado para ser mansos. E se as pessoas se opõem, continuam nestas iras e contendas, temos que disciplinar essas pessoas com mansidão. Na esperança, na expectativa que Deus lhes dê não só o arrependimento, mas que venham a entender que a verdade é que precisam de controlar as suas emoções, a sua ira, as suas maneiras de ver para terem amor para com o próximo. A nova versão transformadora diz: o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Por isso, irmãos, vivemos em dias difíceis. Certamente vivemos. Mas não devemos participar nestas brigas. E há muitas brigas aí na internet, e seja lá o que for, e pessoas com esta posição disto, com esta posição daquilo. Cuidado, irmãos. Estamos a pôr o amor primeiro, porque Paulo está aqui a dizer, a rogar para procurarem viver, para tratarem o outro bem. Está a rogar, implorar, de uma maneira encorajadora, por favor, por amor de Deus, não se envolvem em brigas, em contendas, não estejam irados, mas sejam pessoas que têm cuidado e amor para com o próximo. Queridos irmãos, sim, há problemas no mundo. Sim, há problemas na igreja. Sim, há problemas nas famílias. Sim, há problemas nas várias congregações. Há. Muitas famílias são o que chamam disfuncionais. Porquê? Porque levaram isto a um extremo. Por exemplo, há certas situações entre o marido e a mulher que chegaram a uma posição que, nesse relacionamento de marido e mulher, a situação é disfuncional. Não está a funcionar de maneira nenhuma. Ou é fácil dizer, olha, é culpa dele. Ou é fácil dizer, é culpa dela. Mas, irmãos, estamos a fazer a nossa parte para fazer paz. Vejam, por exemplo, em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, e aqui Tiago está a falar aos irmãos na igreja. Sim, porque se lerem
Tiago, capítulo 1, diz às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Está a falar aos irmãos na igreja. E aqui no capítulo 4 está a dizer de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês. E depois está claro, de onde? Por causa das suas prazeres, diz aqui, de prazeres que militam na vossa carne. Quer dizer, do vosso desejo de eu estou certo e a minha maneira de ver é certa e depois você fica irado, você fica assim excitado e às vezes pode ser que fala demais, deixa a língua assim um bocado a falar demais. Preciso controlar isso. E depois, falando acerca desses problemas que existem no mundo, dá um sumário começando no versículo 6, que diz que Deus resiste os soberbos. Aqui está o fulcro, o âmago, o centro do problema. O centro do problema é falta de humildade. O centro do problema é a soberba. Como sabemos, foi o problema de Satanás primeiro, que se achou mais importante que devia ser e causou problemas. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Sim, porque o diabo é que está a mexer este caldeirão e causar estes problemas todos. E ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E depois leia aqui no versículo 9, afligei-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Quer dizer, arrependam-se. Mudem a sua maneira. Não seja arrogante e pensar, eu sei tudo. Arrependam-se. Versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Queridos irmãos, quando não nos damos bem com outra pessoa, com outro irmão, temos que lidar com os nossos problemas internos. Se não nos damos bem com outra pessoa, é possível que a causa principal seja eu próprio, nós mesmos. Temos que olhar para nós para podermos ter união. E se todos fizermos isso, mas que linda união teremos. Mas mesmo que só um faça isso, é melhor que nada. Temos que nos arrepender das nossas posições de soberba, de orgulho, de ira, seja lá de que for. Da nossa tendência de brigar. Mas, em vez disso, precisamos ser amáveis. Precisamos ser humildes, que é a base para haver paz. Humildade é a base para haver paz. É o fundamento de paz. É necessário sermos pacificadores. E isso requer trabalho. Um pacificador não é uma pessoa que se separa e diz, olha, por isso eu vou-me separar e viver aqui neste cantinho e ninguém me incomoda, eu não vou incomodar a ninguém, por isso estou a fazer paz. Queridos irmãos, isso não é fazer paz. Para sermos unidos, não é estar afastados. Por isso, temos que resolver os problemas. Temos que procurar viver bem. Por isso é que lemos há pouco que este versículo, na nova versão transformadora, diz
Agora suplica a Evódia e a Síntique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Não é separam-se e vivam assim, eu vivo nesta esquina, tu vives nesta esquina, não há problemas. Não, resolvem esse problema. Na Bíblia, na linguagem 2, diz, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra. Precisamos procurar viver bem um com o outro. Vejam em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Diz assim, disciplinando com mansidão os que se opõem. Mansidão, irmãos. O que é mansidão? Mansidão é ser ensinável, é ser humilde com a atitude de ser maleável, ensinável, manso. E isso depois diz, na expectativa que Deus lhes dê não só o arrependimento, mas que venham a conhecer a verdade, que precisam de fazer isto. Isto é verdade. Quando nós não nos damos bem com o próximo, temos que lidar com os nossos problemas para ter união. Temos que nos arrepender de seja o que for, da nossa tendência de brigar, ser amáveis, ser humildes. Precisamos de ser pacificadores. Agora vamos ler então aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 2, porque além de dizer rogo a Evódia e rogo a Síntique, diz também, pensem concordamente no Senhor. Precisamos de pensar de acordo um com o outro. Isto é, precisamos ter a mesma maneira de ver as coisas. Precisamos ter o mesmo sentimento, com amor, ternamente, com afecção. Isto é o terceiro ponto. É muito importante. Então temos que mudar o nosso género. Porque as pessoas dizem, é o meu género, é o meu feitio, é o meu jeito. Não, irmãos, temos que mudar o nosso género. Isso é que é o arrependimento. Mudar a nossa mente, mudar o nosso sentimento. Tratar o próximo com amor e carinho, com cuidado. Vejam, no mesmo livro, a mesma epístola de Filipenses, no capítulo 1, versículo 27. No capítulo 1, versículo 27. Com efeito, adoeceu mortalmente... Perdão, capítulo 1, estou a ler o capítulo 2, perdão. E Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, uma pergunta, irmãos. Quando estamos em brigas e em contendas, estamos a viver, acima de tudo, do modo digno do Evangelho de Cristo. Queridos irmãos, se estamos em brigas, não estamos a viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Da boa nova de Cristo. Boa nova de Cristo, que Ele deu a sua vida por nós, que se humilhou, que fez tudo por nós. Como lemos, por exemplo, em capítulo 2, Filipenses capítulo 2, está a falar acerca de que não devemos ter partidarismo, não devemos ter vanglória, mas devemos ter humildade. Temos que pensar a mesma coisa. É o que diz aqui. Vejam lá Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 5. Se há, pois, alguma exortação ou conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há
entranhados afetos e misericórdias. Completai a minha alegria. Queridos irmãos, qual é a minha alegria? Qual era a alegria de Paulo? Diz assim, de que modo que pensais a mesma coisa, tendo o mesmo amor. Tendo o mesmo cuidado de uns para com os outros. Porque é que ele está a rogar aqui, está a implorar para termos esta atitude. E especificamente aqui, de tratar a pessoa bem, e aqui está a dizer de termos a mesma mente. Sejam unidos de alma. Somos unidos de alma? De maneira de ver, de pensar, somos unidos de alma? De acordo, de ânimo, de sentimento? Tendo o mesmo sentimento. Não façais nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você está, por exemplo, você tem problemas com a sua esposa? Você está a considerar a sua esposa superior a você? É o que diz aqui. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você tem que tratar as outras pessoas como se fossem superiores a você. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você está a ter o cuidado das coisas que são dos outros? Por isso diz, tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Jesus Cristo. Queridos irmãos, o nosso golo, a nossa meta é ser como Cristo é. Não devemos de estar satisfeitos simplesmente com apenas uma trégua, um armistício, uma cessão de hostilidades, digamos assim, entre aspas. Porque atrás disso, ou debaixo dessa trégua, ou desse armistício, ou dessa cessão de hostilidades, ainda existe as raízes da divisão. Precisamos ser pacificadores. Vamos então agora ler Filipenses, capítulo 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo. Também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. A ti, fiel companheiro de jugo. A palavra grega aqui diz sudezogos, que podia ser o nome de uma pessoa. A ti, sudezogos. Como disse, a ti rogo a Evódia e a Sintique, pensem concordamente no Senhor, e a ti, sudezogos, também peço que ajudes as damas. Mas parece que este nome tem o significado de fiel companheiro de jugo. Isto é, fiel companheiro de trabalho, fiel colaborador. E por isso a ti, sudezogos, que quer dizer fiel colaborador, ou fiel companheiro de jugo, de trabalho, ajuda as damas. E por isso vemos aqui que Paulo, que estava longe, porque isto é chama uma epístola que ele escreveu quando estava na prisão. Ele estava longe, não tinha possibilidade de ir lá e resolver o problema pessoalmente. E então ele
está a ver estas duas com dificuldades e está a pedir a uma terceira pessoa, esta pessoa que ele chama aqui fiel companheiro de jugo, peço que as auxilies. Por isso, não devemos de ter vergonha de pedir ajuda. Quando temos dificuldades entre irmãos, quando temos dificuldades na família, quando temos dificuldades entre marido e mulher, pede ajuda. E está pronto, ou esteja pronto a receber essa ajuda, com humildade. Sim, requer humildade, requer mansidão, requer pensar concordamente com o outro. Porque qual é o golo? O golo é paz. O golo é paz. A fim de contas, não é Jesus Cristo o príncipe da paz? Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Isto é Jesus Cristo, irmãos. Deus forte. Isto é Jesus Cristo, irmãos. Pai da eternidade. Através dele, a eternidade é possível para nós. Príncipe da paz. Isto é Jesus Cristo. Príncipe da paz. Queridos irmãos, haverá paz no reino de Deus. Na eternidade. E para haver paz, temos que aprender agora a sermos pacificadores. Temos que aprender agora a ser pacificadores. Vejam comigo em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aqui estão as palavras de Jesus Cristo no Sermão no Monte. E no versículo 9 diz, de Mateus 5, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para você realmente vir a ser filho de Deus, no reino de Deus, você tem que ser um pacificador. E agora você está em treino. Este corpo físico, estas coisas físicas são temporárias e por isso é um campo de treino. É temporário. Este corpo físico é um tabernáculo temporário. Só estamos aqui por uns dias e depois falecemos. Precisamos de usar este tempo temporário, este tempo de treino, para nos treinarmos a sermos pacificadores. Ora, as bem-aventuranças são acumulativas, uma em cima da outra, e começam primeiro, no versículo 3, com humildade. Porque aqueles que são humildes vão ser parte do reino de Deus. Depois precisamos de nos arrepender, chorar do que fizemos, do que está a acontecer, haver um arrependimento, para sermos encorajados e consolados. Tem que haver um arrependimento. Precisamos ser humildes, temos que nos arrepender. Terceiro, precisamos ser mansos, maleáveis, ensináveis, moldáveis, como o barro que é moldável nas mãos do oleiro, que é Deus. Porque esses que são maleáveis e mansos vão herdar a terra. E depois precisamos dizer, olha, eu não tenho a justiça de Deus, a minha justiça é que são trapos imundos, eu preciso da justiça de Deus. E por isso precisamos ter fome e sede da justiça de Deus. Não é da minha justiça, porque não a tenho, é a justiça de Deus. E por isso precisamos estar a olhar para as leis de Deus, para os princípios de Deus, porque dizem assim, esses que então vão ficar fartos, vão ficar satisfeitos
porque estamos a seguir a justiça de Deus. E depois vemos, porque Deus é misericordioso para comigo e para conosco, nós temos que ser misericordiosos para com os outros. Porquê que Deus é misericordioso? Porque somos humildes, porque nos arrependemos, porque somos maleáveis e mansos, porque estamos a aceitar a justiça de Deus, e Ele nos dá a sua justiça. Porquê? Por causa da bondade e da graça e da misericórdia dele, e nós então precisamos de ser misericordiosos também. Então vamos receber misericórdia. Temos de ser misericordiosos para com quem? Com os irmãos que nós pensamos que estão a tratar-nos mal. Temos de ser misericordiosos com a nossa esposa ou com o nosso esposo. Precisamos ser misericordiosos com outras pessoas com quem convivemos, em que às vezes temos estas brigas ou contendas. E depois diz, precisamos de ser limpos de coração. Porquê? Porque isto tem que ser sincero, tem que ser do coração, tem que ser real, não é uma coisa hipócrita. Então, assim, seremos pacificadores. Versículo 9. Seremos pacificadores. Queridos irmãos, precisamos de fazer a nossa parte para atingir o golo. Precisamos fazer a nossa parte para atingir o golo. Vocês vejam, por exemplo, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz. Por isso, precisamos de ajuda. E a primeira ajuda que precisamos é pedir a ajuda de Deus em primeiro lugar, através do seu Espírito, o Consolador, o Ajudador. E depois está claro, ajuda talvez de outras pessoas. Perdão, pessoas que tenham sabedoria e experiência. Pessoas que tenham mais conhecimento na situação. Vejam em Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos capítulo 12, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. A pessoa está a fazer mal, eu vou tratá-la também. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai a fazer o bem perante os homens. Mesmo que ele te trate mal ou ela te trate mal, faz o bem. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Quer dizer que às vezes não é possível, mas temos que fazer tudo que seja possível. Vejam também em Romanos capítulo 10, versículo 15. Como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Romanos 10, versículo 15. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés daqueles que estão a pregar o Evangelho. Eu não prego o Evangelho. A você sim prega, pelo seu exemplo. E por isso é que está a dizer os pés, porque é como você anda, como você pratica. Você e eu estamos a pregar o Evangelho pelo nosso exemplo, como nós praticamos, como nós vivemos, como nós usamos a nossa língua. Veja Efésios capítulo 6, versículo 15. Efésios capítulo 6, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós, você e eu, temos que pôr esta armadura de Deus, que inclui calçar
os pés com a preparação do Evangelho da paz. O seu exemplo, a sua maneira de andar, o seu exemplo, a sua maneira de viver é o Evangelho de paz. Você está a andar no caminho pacificador? E vamos então voltar agora a Filipenses capítulo 4, versículo 4. E diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Em vez de estar a olhar à questão e ao problema, Paulo estava a dizer, alegrai-vos. Olha, existe este problema, esta dificuldade, estou zangado, estou aborrecido, estou chateado, estou irado. O que ele está a dizer? Alegrai-vos, estejam alegres. Ora, isto é ser hipócrita? Não. Porquê? Porque em vez de estar a olhar à questão, em vez de estar a olhar para o problema, pensa no que é bom, como ele diz aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, de alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E por isso não estejam constantemente a pensar no negativo, no problema, mas olhem para o positivo para estarem alegres. Busquem o bom. Sim, qualquer um de nós pode fazer um erro e qualquer um de nós pode olhar para o outro e dizer, olha, ele fez um erro e vai criticar ele. Criticar. Mas olha para as coisas boas que ele fez. Queridos irmãos, vivemos num mundo de desentendimentos e contendas. Como podemos ter união na família ou na igreja? Como é que você pode ter união no seu matrimónio, na sua família? Queridos irmãos, Paulo, nestes 4 versículos aqui em Filipenses 4, está a abordar esta maneira de termos união e paz em dias difíceis. O mundo está dividido, irmãos e irmãs. A nossa sociedade está dividida, mas primeiro, olhe para ambos os lados. Segundo, tenha cuidado de como trata o próximo com humildade e amor. Terceiro, busque uma união de alma e sentimento através de arrependimento, mas pensar a mesma coisa. Quarto, peça ajuda para ter paz, principalmente a ajuda do Espírito de Deus. E quinto, olhe para o bom, busque o bom. Isso tudo, irmãos, requer uma mudança na maneira de pensarmos. E, se nos arrependermos, podemos ser usados como uma grande ferramenta nas mãos de Deus.